Seja bem-vindo, bem-vinda à leitura diária do Evangelho deste domingo. Que o Senhor esteja em nossa mente, em nossos lábios e em nosso coração, para bem ouvirmos a palavra do Santo Evangelho e acolhê-la em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 27 ao 35. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem é Jesus de fato? A multidão, por não vivenciar um encontro pessoal com Jesus, o confunde com vários profetas, como João Batista, Jeremias e Elias. Agora, Jesus pergunta aos discípulos e à sua igreja: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, inspirado por Deus, em nome dos discípulos, responde: Tu és o Messias. A confissão de fé de Pedro é a mesma que se espera de todo aquele que acompanhou os passos de Jesus. Apesar da revelação que recebe, Pedro não aceita como se realizará a missão de Jesus. Isso demonstra que toda a comunidade dos discípulos ainda possuía uma compreensão limitada da missão de Jesus. Este fato se dá porque a figura do Messias ainda estava ligada a desejos políticos nacionais. Para eles, os primeiros discípulos, a missão do Messias deveria ser gloriosa e triunfante. Por pensarem com a lógica do mundo, soava absurdo que a vitória que eles tanto esperavam viesse por meio do sacrifício na cruz. O Mestre, então, afirma que todo aquele que não aceita a sua missão fará parte daqueles que se opõem a Deus e infernizam a vida da humanidade. Hoje, muitos cristãos ainda repetem aquele erro da primeira comunidade. Professam sim a fé na pessoa do Cristo, mas quando ouvem que é preciso sofrer e renunciar, já não demonstram estar dispostos a ser discípulo de alguém cujo destino será sofrer e morrer. Nas palavras que se seguem, os ouvintes compreendem que para permanecer como seus discípulos é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz e acompanhá-lo na decisão de se doar pelos irmãos,
até a morte, se for necessário. Aqui se faz necessário entender que negar a si mesmo não quer dizer negar as alegrias da vida, viver emburrado e em constante atitude azeda. Tomar a cruz não significa aceitar o sofrimento que emerge em nossa vida e na sociedade na forma da fome, da doença, da violência ou injustiça. Tomar a cruz é descentralizar-se de si mesmo. É construir uma relação fundamental na qual o centro de nossa vida é Jesus Cristo. Como o centro de sua vida foi cumprir a vontade de Deus Pai. Ao cumprir plenamente o plano de Deus, Jesus revela aos discípulos que o caminho da salvação não passa pelos triunfos e sucessos humanos, que muitas vezes são alcançados à custa de egoísmo, corrupção e violência. Mas o caminho da salvação passa pelo amor e pela doação da vida. Jesus decididamente irá abraçar a cruz e com ela concluir sua missão. É preciso entender que a cruz não foi um instante na vida de Jesus. Ela é a conclusão de uma vida de doação. Assim como a decisão dos primeiros mártires de permanecer na fidelidade não foi uma escolha momentânea, mas o resultado de uma vida. Nós, batizados, discípulos e missionários, precisamos entender que não existe meio termo ou atalhos. Quem quiser ser discípulo tem de aceitar percorrer corajosamente o mesmo caminho, pois quem quiser atravessar com segurança o mar da existência deverá ter como barco a cruz de Jesus Cristo. Compreendamos que ser cristão é bem mais do que ser batizado, de ter casado na igreja, de organizar a festa do Santo Padroeiro. Ser cristão é essencialmente seguir Jesus e fazer dele o centro de nossa vida. É renunciar a si mesmo e tomar a mesma cruz de Jesus. Permaneçamos na certeza de que ser cristão não se trata de viver um luto eterno. O testemunho cristão exige ser sinal da alegria, pois a outra face da cruz é a ressurreição. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você tenha um domingo abençoado. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.